Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do Mestre De Rose. Antes de assistir a essa aula, telefone para os seus amigos, para que eles também possam assistir a esta aula gratuitamente. Para acessar, basta entrar no nosso site www.uni-de-universidade-yoga.org. Você também pode assistir a todas as aulas anteriores que estão disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Agora vamos fazer um puja ao nosso mestre em castelhano. Como siempre, antes de iniciar una clase, procederemos al saludo previo. Visualice a su frente al maestro De Rose y proyecte una luz verde esmeralda, transmitiéndole salud para que, además de tener una vida larga, la clase que se inicia ahora sea maravillosa. Como parte efectiva del puja, llame ahora a un amigo suyo para que nos acompañe en esta clase hoy a la noche. Swastika. Muy bien. Entonces, buenas noches a nuestros amigos de Argentina e de Espanha. E vocês viram que o pessoal adora espanhol, né? Porque olha o sucesso que fez. Nenhum outro puja deu tanto ibope quanto este. Muito bem. Vamos nos lembrar de que o puja é a criação de um arquétipo, criação de um clichê, criação de uma intenção, de um projeto, mas que a realização desse projeto, que é o puja objetivo, é a ação efetiva, é o mais importante. Alguém me contou uma vez que o Charles deu uma aula sobre puja, não sei se foi, acho que foi na Europa, e que ele fez uma demonstração muito interessante que eu vou repetir aqui. Foi no festival? Então foi assim. Então foi assim, ó. O Charles colocou um objeto em cima da mesa, vai me corrigindo, Charles, porque eu não estava lá. Toda informação que chega, sempre chega mais ou menos, nunca chega exata, né? É o axioma número 1. Não acredite. A informação mais honesta, da pessoa mais sincera, está sempre deturpada. Então vamos lá, o Charles está presente e vai me corrigindo. Então ele teria colocado um objeto sobre a mesa e pediu à turma que mentalizasse. Afinal, vocês fazem yoga, são pessoas que têm um poder mental diferenciado, então vamos movimentar este objeto. Façam este objeto subir. Vamos lá, concentração, hein? Olha o objeto, e não é uma pessoa só, é um monte de gente. E pessoas com uma mente privilegiada. Poder de concentração, visualização e tudo mais. Então, vamos lá. Faça o objeto subir. Mentalize. Mentalize, vocês não estão mentalizando bem. Mentalize o objeto subindo. Um, dois, três, acabou o tempo. Então agora, nós vamos pedir a uma pessoa que faça uma ação efetiva. Celinha, vem aqui. Vem fazer uma ação efetiva. Pegue e levanta o objeto. Pronto. Então o que o Charles demonstrou naquela aula? Mentalização, é claro que tem força, mas a mentalização não tem um poder tão grande que faça as coisas acontecerem imediatamente a nosso bel prazer. É preciso que você mentalize, 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 e num dado momento, essa mentalização vai se reverter numa ação. E é essa ação que vai produzir o efeito desejado. Então, a mentalização, mentalizamos que estava subindo. Tá bom? É o arquétipo, é o clichê, é o projeto, é a intenção. Agora vem uma pessoa aí cumprir. Por isso,
a ação efetiva, ou Bhakya Puja, é muito mais forte. Nós fazemos o Puja como uma declaração, como uma expressão daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que é a nossa intenção. Mas se nós não nos levantarmos e não formos lá fazer, a mentalização em si tem um poder apenas relativo. E por falar nisso, hoje eu vou ler para vocês alguns pensamentos deste meu livro, Sutras, Máximas de Lucidez e Êxtase. Bom, é um livro diferente dos outros. Eu vou até colocar assim para a câmera poder pegar. As páginas são todas diferentes, todas em 4 cores, porque é um livro de pensamentos, que tem um pensamento por página, ou às vezes, cada 2 páginas, um pensamento. E se nós não fizéssemos um tratamento gráfico, poderia ficar meio sem graça, ou meio igual a outros livros de pensamentos. Então, investimos e fizemos uma coisa bonita. Eu acho que ele é o mais lindo livro de pensamentos do mundo. Eu nunca vi um livro de pensamentos com este tratamento gráfico. Todas as páginas em 4 cores, papel couché. Então vou ler alguns pensamentos, algumas máximas, alguns sutras do Swastika Yoga. Então, a que eu gosto mais. A liberdade é o nosso bem mais precioso. No caso de ter que confrontá-la com a disciplina, se esta violentar aquela, opte pela liberdade. Vamos ver outro. Não penses no que podes perder, mas lembra-te do que queres ganhar. Este aqui é para pensar, matutar, carburar. A felicidade ou infelicidade são efeitos ilusórios de causas relativas à condição anterior. Registrou? Agora sobre percepção da realidade. O que é pior? Ser infeliz ou estar convencido disso? O nosso axioma número 1. Não acredite. Quando nós mencionamos o axioma número 1, muita gente diz assim, então eu tenho que desconfiar. Não, o axioma número 1 não diz desconfie, diz não acredite. Qualquer informação que nos chegue pela mídia ou através de livros, cursos, conversas, informações, seja lá o que for, sempre sofre alguma distorção. Às vezes pequena, às vezes enorme, às vezes sem querer, às vezes intencional. O fato é que qualquer informação que nos chegue passou pela barreira de turbulência da mente da pessoa que nos transmitiu, da pessoa que captou, que recebeu aquilo e passou adiante. Então, o axioma número 1 nunca me deixou na mão. Não acredite. E isso pode ser aplicado às nossas aulas também? Já estou careca de dizer. Não acredite no que eu digo. É preciso que você confirme na bibliografia, que confirme na documentação, porque se você simplesmente acreditar no que está sendo dito aqui e não confirmar, não buscar confirmação, quando você repetir, você estará papagaiando. Não é uma verdade sua, é uma verdade minha que você repetiu. Mas se você não acreditar em mim, que coisa boa! Você vai buscar material, vai buscar documentação e essa verdade não é mais minha, essa verdade passa a ser sua, porque você a assimilou, você a incorporou. Só isso dava uma aula, né? Só o assunto não acredite dava uma aula. Há um outro pensamento que foi censurado, não me deixaram colocar no livro, mas ele diz assim: não creio nos crentes, eles não são críveis. Em Portugal se diria, eles não são credíveis. Mas é verdade, porque se a pessoa crê, ela não sabe. Aliás, a aula de hoje vai falar sobre isso. Nós vamos ver
o yoga e as quatro grandes divisões, as grandes linhas, que são Samkhya, Vedanta, Tantra e Brahmacharya, e cada um deles tem um verbo. E nós vamos estudar isso, o verbo crer, versus o verbo saber. Outro sutra, também gosto muito deste. A importância de uma ideia pode ser medida pela veemência com que seus adversários a atacam. E um outro pensamento, uma outra máxima, um outro sutra, que é decorrente do anterior. Toda negação é uma confirmação de intensidade. Olha, um dia eu acho que eu vou fazer uma aula só sobre isso aqui, porque eu já estou lendo de improviso. Peguei o livro lá e disse, é um livro tão bonito, eu preciso compartilhar esse prazer de ter esse livro com o pessoal lá em casa. Mas cada pensamento destes aqui merece um comentário e isto aqui viraria uma aula, com certeza. Não é uma promessa, mas eu estou pensando seriamente nisto. Toda negação é uma confirmação de intensidade. Imagine assim, alguém diz assim, o fulano, e diz o seu nome. O fulano é uma bicicleta. Você se dá o trabalho de dizer, não, eu não sou uma bicicleta. Não precisa. Toda negação embute uma confirmação de intensidade. Então, se alguém diz assim, o que ele diz não é verdade, então deve ter alguma verdade. Senão, ninguém a negaria, ninguém se daria o trabalho de dizer que aquilo ali assim é. Quanto mais se golpeia um gongo, maior será a quantidade de pessoas que o escutam. Que interessante esse também. Bate mais forte, mais gente vai escutar. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Este outro aqui já foi dito numa das aulas, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo. Amigo e inimigo são como o yin e o yang. Precisamos dos dois. Uma árvore cresce para baixo e para cima. Para baixo cria raízes que se desenvolvem nas trevas, mas sem as quais a árvore não teria força nem estrutura para manter-se de pé. Os inimigos são as raízes e os amigos, os ramos que a fazem florescer. Quanta coisa boa. Não vou ler todos, né? Senão não dá tempo para a gente fazer a nossa aula. Erguei um lótus, debaixo a lama. Aproxima-se do grande arquiteto que criou a escadaria, o pedreiro que pisou o primeiro degrau. Bom, agora vamos comentar as citações nos jornais. O Estadão está de parabéns. Saíram 2 citações nossas no Estadão. Uma nesta crônica do Inácio de Loyola Brandão. É interessante porque não era sobre nós, era sobre uma rua. E no meio do texto ele diz as coisas que tem nessa rua, faz uns comentários muito agradáveis, muito inteligentes,
E é justamente o que torna uma crônica gostosa de ser lida. É a maneira como é escrita, é o estilo do escritor, é o humor dele, é a cultura dele. E num determinado ponto ele diz assim, as coisas que tinha na rua, uma filial de yoga. A Globo determinou que a pronúncia é fechada. Yoga, do De Rose. Que se tornou rede ou franquia, não sei. Então, Inácio, informação aí para você, não é franquia não. Mas depois eu vou te escrever uma cartinha, aí eu explico direitinho. Porque muita gente não entende como é que nós podemos ser uma rede e não ser franquia. Mas franquia foi apenas uma moda que bateu e que, a meu ver, passou. Embora ainda tenha muitas franquias por aí afora, porque isso foi divulgado como se fosse um ovo de Colombo. E, na verdade, não era bem assim. Eu também fiz uma experiência pequena, curta, passageira, com franquia. Saí do formato que a gente tinha desde 1975 e fiz uma experiênciazinha com formato de franquia. Não gostei. Desfiz e voltei para o formato que era nosso, que é o de credenciamento, completamente diferente do de franquia e que dá uma autonomia muito especial aos donos dos negócios, que são os diretores das escolas, são os proprietários das escolas, associações ou federações, enfim, qualquer instituição que apenas peça credenciamento. É mais ou menos como o médico credenciado por uma rede de seguro-saúde. É aquele médico, se foi considerado bom, se foi considerado sério, a rede de seguro de saúde aceita credenciá-lo, indicá-lo. É como se o próprio seguro-saúde estivesse, de certa forma, avalizando, responsabilizando-se pelo trabalho daquele médico. E pode ser descredenciado a qualquer momento. Esse médico não tem que pagar royalty algum ao seguro-saúde. E também não é subordinado de uma maneira assim como se fosse uma franquia. Não é. Não é franquia, não tem nada a ver. Então são credenciamentos. Numa outra aula eu explico o que são os nossos credenciamentos, porque eu tenho a impressão de que há algum tempo atrás nós até falamos sobre isso. Outra matéria que também não era de yoga e também nos citou. Olha que interessante. É uma matéria sobre celulares. A jornalista telefonou para perguntar, incomoda muito essa mania das pessoas deixarem o celular ligado e tal, e tocando durante a aula? E aí a Vivi respondeu, porque ela dá aula não só na Universidade de Yoga, e ela explicou, na Universidade de Yoga ninguém leva celular para dentro da sala de aula, mas nas academias em que nós terceirizamos as práticas de yoga, às vezes acontece, e de fato os outros alunos reclamam. Aí puseram a foto, a matéria foi feita com várias entrevistas, consultaram muitas pessoas, mas a foto que veio para cá foi a nossa. Dominando a página mais uma vez. Realmente nós temos um apelo estético muito especial. E outra coisa, a Vivi estava com o uniforme, então, embora no texto não tenha sido mencionado o nome da nossa empresa, mas a logomarca está bem aqui, ó. Eu vou até pedir que vocês mandem lá para perto, para a câmera poder focalizar o uniforme e a logomarca. Muito bem. Está bem. Hatha Yoga Nushasanam. Tradução, it's show time. Então, yoga. O que é o yoga? Quando uma pessoa diz eu pratico yoga, o que ela comunicou? O que ela disse realmente ao seu interlocutor? Olha, vamos esquecer essa conversa, vamos esquecer essa aula, esquece que eu disse isso, esqueça que eu mencionei a palavra yoga. Porque quando você diz a um amigo, eu pratico yoga, você não tem ideia da quantidade de versões
de imagens que podem ter sido transmitidas. Você fala isso com vários amigos, você diz a vários amigos, eu pratico yoga. Este primeiro traduz. Essa pessoa que falou faz uma ginástica exótica. E este outro aqui, o que ele entendeu? Ele deve estar doente, tadinha, deve estar fazendo uma terapia. Mas o terceiro já pensa, passaram-lhe a conversa, estão lhe vendendo uma terapia que não funciona. Isso é mais uma dessas coisas de modismo, terapias zen e tal. O outro diz, não, eu sei que não é terapia. Eu sou uma pessoa culta, eu sei que yoga não é terapia, yoga é filosofia. É uma filosofia chinesa. Acho até que tem a ver com dobradura de papel. O outro escuta, diz assim, que legal, e vê coisas, ouve coisas, incorpora. Não é espiritual, não é místico, tem ritual, turíbulos e aquela coisa toda. O outro ouve você falar yoga e já imagina saltimbanco. Não é para ser levado a sério. Yoga é assim, não é? É profissão e tal. E o outro diz, yoga, meus parabéns, meus cumprimentos. Estou conhecendo uma pessoa culta, lúcida, inteligente, sensível, educada. Quero você para meu amigo, porque você pratica yoga. Essa pessoa sabe o que é o yoga. Mas e o que fazer com as outras versões todas? Nós não podemos mudar o mundo. Então, eles estariam errados? Na verdade, estão e não estão. Estão errados porque a versão não é aquela, mas não estão errados porque, na verdade, existem N versões diferentes, vertentes diferentes desta filosofia. Para começar, existem 4 grandes grupos chamados de linhas. Então, yoga não é uma coisa. Já de cara, yoga são 4 coisas diferentes. Mas essas 4 coisas combinam, se dividem-se e depois se subdividem em ramos. E aí são 108 ramos de yoga. Então, realmente, nessa hora, a confusão se instala, porque yoga tanto pode ser uma coisa física, quanto pode ser uma coisa suprafísica. Pode ser física, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser bioenergética. Yoga pode ser um conjunto de técnicas de mantra, ou pode ser um conjunto de técnicas de meditação, ou pode ser um conjunto de técnicas de purificação orgânica, ou pode ser um conjunto de técnicas respiratórias. E também pode ser a combinação desses conjuntos de técnicas em diferentes números e em diferentes proporções, como se fossem receitas de bolo. Nesta receita vai ovo, nesta não vai. Nesta receita vai um pouquinho de farinha, nesta vai muita farinha, nesta aqui vai açúcar, naquela ali vai mel. E na outra não vai nada porque é natureba. Então, são receitas, muitas receitas. Nessas receitas, você vai levar um susto, porque você vai ver, por exemplo, Mantra Yoga, Raja Yoga, Asana Yoga, Gatasya Yoga, Tantra Yoga, Swastika Yoga, Hatha Yoga. E você olha uma, e quando observa a outra, você diz, não pode ser. Se isto é yoga, aquilo não é, porque são muito diferentes entre si. Não obstante, todos eles foram homologados, foram aceitos, foram formalizados como yogas legítimos, verdadeiros. Agora, é claro que depois desses 108, ocorreram mais umas tantas alucinações que foram criadas no Ocidente no século XX e XXI. E é claro que aquilo ali não, tenha santa paciência, aquilo não é yoga. Por exemplo, yoga para cachorro.
Como yoga para cachorro, então não entendeu o que é yoga. Mas yoga não é uma terapia, não é feita uma psicanálise, não tem psicanálise para cachorro, então por que não pode ter yoga para cachorro? Não entendeu nada, não entendeu. Virou brincadeira, virou produto de consumo. E aí não, aí tenha santa paciência. Com essa vertente nós não podemos compactuar. Nós depois, se tivermos tempo, vamos abordar os 108 ramos. Se não for hoje, vai ser na próxima, se não for na próxima, vai ser noutra. Hoje eu queria trabalhar aqui nosso estudo em cima dessas 4 grandes linhas. Yoga não é uma coisa só. Yoga pode ser algo com fundamentação naturalista. Samkhya. Naturalista, leia-se, não espiritualista, não é uma coisa mística. Então, o Samkhya é uma fundamentação para o yoga que é naturalista. Não tem nada a ver com a moda do natural. Esse pessoal não come comida natural. Naturalista no dicionário significa a filosofia que atribui causas naturais a todos os efeitos. Isto é uma filosofia naturalista. Mas, do outro lado, nós temos outra fundamentação igualmente válida, que é o Vedanta. E o Vedanta é fundamentação espiritualista. Vale a pena lembrar que espiritualista não significa espírita. Espiritualista é qualquer filosofia que tenha por base a justificativa de que as causas são espirituais. Então, esta aqui diz que todos os efeitos provêm de causas naturais, e aqui todos os efeitos provêm de causas sobrenaturais, espirituais. E o yoga em si? O yoga não tem nenhuma opinião teórica. Então aqui nós temos Samkhya. Samkhya é uma filosofia à parte. Samkhya, em princípio, não tem nada a ver com yoga. E aqui, Vedanta. Vedanta é outra filosofia à parte, que em princípio não tem nada a ver com yoga. Mas, assim como os minerais no subsolo, durante milhões de anos juntos, acabam pela pressão se amalgamando, estas filosofias, como permaneceram muitas centenas de anos no mesmo terreno, no mesmo território, na mesma região, na mesma cultura, terminaram por se amalgamar. Então formou-se um yoga Samkhya e um yoga Vedanta. Para que nós não façamos barafundas, nós vamos ter que entender primeiro o que é o yoga. E depois o que é um yoga Samkhya, o que é um yoga Vedanta. Então, yoga. Yoga é uma filosofia. Então, como é que se classifica o yoga? Yoga é terapia, yoga é ginástica, yoga é dança, yoga é religião, yoga é maluquice. O que é o yoga? Yoga é uma filosofia. Ela é classificada, o yoga, ele é classificado como filosofia no hinduísmo. É uma das 6 filosofias do hinduísmo, um dos 6 darshanas, ou seja, um dos 6 pontos de vista do hinduísmo. Definição do yoga. Cada qual dá uma definição diferente. Cada pessoa que ensina, que pratica, que preconiza um determinado tipo de yoga, cada um tem a sua definição. Então, Hatha Yoga tem a sua definição para o yoga, uma definição que serve para o Hatha Yoga. Raja Yoga tem uma definição para o yoga que serve para o Raja Yoga. E o Mantra Yoga tem outra que serve para o Mantra Yoga, mas não havia, até algum tempo atrás, um consenso, não havia uma definição que servisse para todos os tipos de yoga. Por que não havia? Porque os tipos de yoga todos não se reuniam. Durante esses milhares de anos, cada tradição se preservou de uma certa forma isolada das demais. Você ia para uma escola, para um mestre,
de yoga de uma determinada linha e de um determinado ramo. Você seguia o que ele estava dizendo, praticava o que ele estava ensinando, lia os livros que ele mandava. Formava-se instrutor e passava a lecionar aquilo. E as linhas não se comunicavam entre si. Até que, no século XX, começaram a ocorrer congressos, convenções, enfim, encontros entre diversas linhas de yoga. Isso foi uma tendência do século XX. Você se lembra que no início do século XX, um lutava judô, outro lutava jiu-jitsu, outro lutava karatê, outro lutava taekwondo, outro lutava kung fu e outro lutava capoeira. Jogava capoeira. E não se misturavam. E aí surgiu Ultimate Fighting, em que misturava tudo aquilo e saía sangue para tudo que era lado. Até que houve um consenso de que para a luta livre e para o Ultimate Fighting é assim que se faz. Então, algumas coisas tiveram que ser separadas como não eficientes. Da mesma forma, no yoga ocorreu isso. Quando as várias linhas de yoga se juntaram para conversar, debater, discutir, brigar, enfim, algumas coisas ali se mostraram comuns a todos eles. E outras não. Outras foram coisas assim que funcionam muito, mas na sua linha. Na minha não funciona, porque nós trabalhamos com outro paradigma. Então aí surgiu uma definição, porque precisava, uma definição que satisfizesse a todas as linhas. E eu vou contar como foi que isso aconteceu. Nós estávamos num congresso internacional de yoga, fora do Brasil, e o público leigo podia participar. Então acorreu ao auditório e assistiu às exposições. Cada professor, cada mestre ia lá à frente e falava sobre o seu tipo de yoga. E como é tradição no yoga, começa-se definindo. O yoga é tal coisa assim, assim. Até Patanjali começa definindo o que ele quer dizer com a palavra yoga, porque já naquela época, há mais de 2000 anos, havia confusão. Então, o livro do Patanjali, o Yoga Sutra, como ele começa? Capítulo 1, versículo 1, aquela frase que vocês todos já estão habituados a escutar. Atha Yoga Nushasanam. Agora, o ensinamento do yoga. E no mesmo capítulo, segundo versículo, ele disse, vamos falar de yoga, e em seguida ele corre para definir o que ele entende por yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a supressão, ou a eliminação, ou a cessação da instabilidade da consciência. Bom, isto dito assim, para o leigo, para o iniciante, não ajuda muito. Mas o Yoga Sutra não é para iniciantes, é para o pessoal que já estudou um monte, já praticou um montão e que agora quer atingir um outro patamar cultural dentro da filosofia do yoga. Muito bem, é tradição nossa começar definindo. O yoga é tal coisa. Ia lá o professor de um tipo de yoga e dizia, yoga é isso assim, assim. Ia outro depois dele e dizia outra coisa. O yoga é tal coisa assim, assim. Aí, terminadas as exposições de todos os palestrantes, uma senhora assim, de meia idade, levantou a mãozinha e disse, olha, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, nem foi uma pergunta, foi uma questão. Quando eu entrei aqui, eu era leiga. Eu não tinha a mínima ideia do que era yoga. Agora, depois que todas essas autoridades, mestres, gurus, explicaram o que é yoga, agora eu sei menos. Porque cada um contradisse o que o outro havia dito. Então eu quero saber, afinal, o que é yoga? E aí é claro que cada um daqueles figurões internacionais entrou em defensiva e começou a defender a sua definição. Não, desculpe, mas a minha definição está correta, o yoga é isto. Não, mas eu não concordo, o yoga é aquilo. Eu percebi, senti pelo clima, eu sou macaco velho, eu estou na área há muitas décadas e eu já vi esse filme. Eles iam começar a fazer vergonha na frente do público.
Iam começar a brigar na frente do público. Então eu disse, dá licença, eu tenho uma proposta conciliatória. Eu tenho uma definição que serve para todas as linhas de yoga. Serve para o yoga físico, para o yoga mental, para o yoga emocional, para o yoga devocional, para o yoga bioenergético, serve para o yoga de mantra, de meditação, de respiração, serve para todos. Posso dizer? E é claro que todos concordaram, porque se eu ia dar uma definição que servia para ele, isto conviria, seria até providencial. Então, deram-me a palavra, passaram o microfone e eu disse, yoga pode ser qualquer coisa, não pode? Imagina se eles iam dizer que não. É melhor dizer que sim, porque dizendo que yoga é qualquer coisa, inclui a linha dele. Mas é verdade, yoga pode ser qualquer coisa. Em princípio, yoga é de uma abertura de 360 graus. O yoga pode ser absolutamente qualquer coisa. Desde que seja prático. Então, todo mundo concorda? E todos eles concordaram. De fato, yoga é prático. Yoga não tem teoria especulativa. Yoga é só prático mesmo. Yoga são técnicas. Técnicas de respiração, técnicas de mantra, técnicas de kriya, técnicas de puja, técnicas de meditação, técnicas de relaxamento, técnicas corporais, orgânicas. Então, realmente são. Está certo. Então, yoga é qualquer metodologia estritamente prática. Mas ping-pong também é. Então, o que vai distinguir yoga de ping-pong, por exemplo? Abertura de 360 graus. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática. Já fechou, já criou parâmetros, criou limites, criou trilhos. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduz ao samadhi. Pronto, fechou. É aquilo ali. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi. Se é prático, conduz ao samadhi, é yoga. Mesmo que não tenha cor de yoga, não tenha cheiro de yoga, não tenha nomenclatura de yoga, não importa. A pessoa pode pôr até outro nome. Sei lá, método de 3 pulinhos para ser feliz. É estritamente prático, conduz ao samadhi, desculpe, mas é yoga. Você pode dar o nome que quiser, mas é yoga. E, se não conduz ao samadhi, ao contrário. Então, reciprocamente, você pode chamar de yoga. Yoga, eu ensino yoga, ou yoga, ou yoga, ou yoga. Não importa qual a grafia, não importa qual a pronúncia, você diz que o nome do seu método, do seu sistema é yoga. Ele conduz ao samadhi? Primeiro, ele é estritamente prático? Não, na verdade, nós temos umas discussões teóricas, queremos saber da teoria, isso, aquilo, então não é yoga. Pronto, já matou por aí. Yoga é só prático, é só técnica. E isto é o grande trunfo do yoga, porque sendo uma coisa estritamente prática, estritamente técnica, não pode fazer doutrinação. E isto foi o que me trouxe para o yoga e me manteve dentro dele, porque eu sempre fui rebelde. Se quisessem fazer a minha cabeça, eu ia discordar, eu ia pular fora. E vocês também, porque nós sabemos que vocês transcenderam até mesmo a categoria de ovelha negra. Embora alguns possam dizer, fulano é uma ovelha negra, olha só, é vegetariano, isso, aquilo, não toma drogas, né? Então é uma ovelha negra. Desculpe, mas não somos nem mesmo ovelhas negras, porque não somos sequer ovelhas. Nós não gostamos do comportamento de rebanho. Então, se houvesse doutrinação, a maior parte desta turma não estaria aqui agora. A maior parte dos que estão nos escutando, nos assistindo do outro lado, também não estariam lá, porque o nosso público não admite manipulação. Então, yoga,
estritamente prático, conduz ao samadhi. Ele chama de yoga, mas não é prático, ou não conduz ao samadhi, não é yoga. Não, mas é yoga para gestantes. Olha, é difícil falar sobre isso. Eu não sou contra ensinar yoga para gestantes, porque é tão bacana, né? Ajuda o parto e tudo mais. Mas eu queria propor outro nome. Em vez de yoga para gestantes, é um pouquinho maior, mas é mais claro, é mais explicativo. Por que não dizer exercícios para gestantes ou preparação para gestantes inspirado, baseado em técnicas de yoga? Aí é perfeito, perfeito, não tem problema nenhum. O problema é dizer que é yoga, mas a gestante quer entrar em samadhi? Não, ela não quer. E ela vai entrar mesmo que não queira? Não vai. Até porque ela começou no 3º mês e vai terminar no 9º, são 6 meses. Em 6 meses não se entra em samadhi. Então, realmente, é uma distorção da nossa sociedade contemporânea ocidental. Então, yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi. E o que é samadhi? Samadhi é um estado de consciência expandida. É um estado de hiperconsciência, é um estado de mega lucidez, o qual nos conduz ao autoconhecimento. Pronto. Aí alguém pergunta, e o que é autoconhecimento? Ah, não sei, não dá para explicar. Não, o que é autoconhecimento não dá para explicar. Se você tem alguma ideia do que seja, tem um interesse, há já alguma coisa que o impele para isso, beleza, pratique. E se não? Ah, então não pratique, não pratique. Para que praticar? Tem tanta coisa, tem natação, tem musculação, tem violino, tem pintura, escultura, tem inglês, tanto curso para fazer. Mas se não estiver em você o yoga, o impulso para fazer yoga, faça outra coisa, você seria mais feliz. Mas se o impulso, se o yoga circula e fervilha nas suas veias, então procure um lugar que proponha yoga e não benefícios de yoga. E não yoga para isto ou para aquilo, mas yoga puro, yoga é filosofia. Nós entendemos por filosofia uma coisa teórica, né? Aqui no Ocidente, academicamente, aqui, yoga é uma coisa teórica, mas na verdade, a filosofia, eu falei yoga, não, filosofia é uma coisa teórica para nós aqui no Ocidente, mas na verdade, a filosofia da Índia tem 3 tipos diferentes. A filosofia teórica, que é o Samkhya ou o Vedanta, ou outras. Sabe que a Índia é um país riquíssimo em filosofias. Então vamos colocar aqui uma divisão para explicar a categoria de cada uma destas coisas. Estas 2 de cima, Samkhya e Vedanta, são filosofias teóricas. Mas conforme nós vimos pela definição do yoga, yoga não é teórico. Yoga é uma filosofia prática. Pronto, deu um nó na cabeça do acadêmico. Eu vou colocar esta linha um pouquinho mais para cima. Deu nó na cabeça do acadêmico, porque para ele filosofia é sempre especulativa, é sempre teórica. Mas esta é a versão grega, a versão helênica. E ainda tem mais um tipo de filosofia na Índia, que é a filosofia especulativa. Não, especulativa é a teórica, que é a filosofia comportamental. Nós temos filosofias teóricas, filosofia prática, que é o yoga, e filosofias comportamentais, que são estas 2 aqui que eu ainda não escrevi. Então, o yoga, que é uma filosofia prática, pode se casar com uma filosofia teórica, como o Samkhya, e não tem choque. Por quê? Porque a filosofia teórica, as propostas, as proposições, os conceitos, jamais entrarão em choque com uma coisa prática. Mas o yoga pode ser ao mesmo tempo Samkhya e Vedanta? Pode, né? Porque yoga é prático e Samkhya e Vedanta são teóricos.
Não. Por quê? Porque eles são opostos entre si, versos. Eles são opostos entre si. Você pode escolher um yoga samkhya, um yoga de fundamentação teórica especulativa samkhya. Ou você pode agarrar um yoga de base de fundamentação teórica especulativa Vedanta. Ou um ou outro. Os dois juntos não dá porque eles brigam. Como é que você pode, ao mesmo tempo, explicar os fenômenos através de uma justificativa, uma fundamentação que é espiritualista e, ao mesmo tempo, é não espiritualista? Não dá. Ou você segue uma linha ou segue outra. As duas são boas, na verdade. Tem tanta coisa boa na humanidade, né? Não só filosofias, mas tantas ciências, artes, e, enfim. Uma profusão hoje que está ao alcance, uma profusão cultural ao alcance de praticamente qualquer pessoa, através de livros, através de vídeos, através de DVDs, através da internet. A oferta cultural, a diversidade cultural hoje é muito grande. E é mais inteligente considerarmos que as coisas são boas na sua maior parte. Mas não podem ser misturadas. Um Yoga Samkhya tem o mesmo valor que um Yoga Vedanta, mas não pode misturar os dois. Isso é coisa de ocidental. Porque ele não sabe o que é exatamente. Então ele acha que fazendo tudo ele vai ter mais. Não só ele está dando demonstração de uma cabeça aberta, de uma pessoa inteligente, culta, lida, como ainda por cima ele vai pegar o que tem de bom em cada uma. Cuidado, hein? Às vezes isso pode ser demonstração de um caráter duvidoso. Eu vou tirar o que tem de bom aqui, o que tem de bom ali, o que tem de bom acolá e faço aqui para mim. Isso não sei se é das melhores coisas, não sei se é o melhor comportamento. Muito bem. O yoga com Samkhya, na prática, porque isso tudo que eu expliquei foi explicação, né? Foi teoria. E há uma frase que eu gosto muito que diz assim: teoria é quando tudo se explica e nada funciona. E a prática é quando tudo funciona e nada se explica. É típico do yoga, claro. Então, o que eu expliquei até agora é teoria. Então, na prática, como é que os dois se casam? É assim. O yoga tem técnicas. O Samkhya tem debates, tem discussão, tem exposições, tem conceitos. Então, o Samkhya pede emprestado ao yoga algumas técnicas. Por exemplo, a aula, nós aqui no Ocidente temos aulas com tempo determinado, né? Tem a hora para começar, a hora para terminar. A pedagogia diz que durante alguns minutos o aluno consegue prestar atenção, depois ele não presta mais atenção, é melhor encerrar a aula. O hindu não está nem aí. As aulas lá podem levar 2, 4, 6, 8, 10 horas ou até dias seguidos. Então, é preciso uma técnica para que as pessoas se sentem com estabilidade e não se cansem. Possam estar horas ali sentadas sem se cansar. Também é preciso uma técnica de concentração, senão as pessoas dispersam. Também é preciso uma técnica de puja, porque é considerado boas maneiras. Aquilo que nós fizemos no início desta aula é um princípio de boas maneiras no hinduísmo. Começa-se agradecendo, começa-se fazendo um puja. Se a linha é religiosa, pode ser um puja para uma divindade e tal. Se a linha não é religiosa, pode ser um puja a um professor, a uma autoridade, a uma obra, enfim, alguma coisa importante, grandiosa, que é sacralizada, mas no sentido não teológico, não religioso. Por exemplo, a pátria é sagrada, a família é sagrada. Mas espera aí, não tem nada de religioso em você se casar e ter filhos, ou não tem nada religioso em você nascer nesta ou naquela pátria. Mas a pátria é sagrada. Então, neste sentido. E depois, precisa de uma técnica de meditação no final da exposição para que aquela matéria seja absorvida, metabolizada. Então, o Samkhya pediu emprestado ao yoga as técnicas para utilizar lá nas suas aulas. E o yoga? O yoga não tem teoria. Então, quando o yoga quiser explicar alguma coisa, pede emprestado para o Samkhya.
pede emprestado ao Samkhya. Eu prefiro que você não tente explicar nada. Nós vamos manter o yoga tão puro quanto possível, o mais puro que conseguirmos. Então, se um aluno seu fizer uma pergunta do tipo: "Ó professor, mas existe reencarnação? Existe Deus?" A melhor coisa é você dizer: nós estamos falando de yoga, por favor, não embaralhe as estações. Essa é a melhor coisa, a melhor atitude. Não se deixe puxar para um outro território que não é seu. Você é autoridade em Samkhya? Não. Você é autoridade em Vedanta? Muito menos. Então, não entra nesse território. Às vezes até a pergunta já é maliciosa, já é para poder te puxar o tapete. Porque você não é autoridade em Samkhya, nem em Vedanta, mas talvez aquele aluno tenha estudado muito, um desses dois. Então, não aceite o desafio. Imagine você, não sendo químico, aceitar desafios para debater sobre química. Não pode ser. Há um folclore, não deve ser verdade, né? Deve ser mitologia, mas de que a história de que Freud, uma vez, foi muito insultado por um barão alemão, antissemita, e que Freud teve que aceitar um desafio dele, e os dois tinham que duelar. E Freud, um filósofo, um psicólogo, um estudioso, um sedentário. O outro era um barão, militar, guerreiro. Não havia a mínima dúvida. Nós não teríamos metade da obra se o Freud tivesse morrido naquele duelo. Duelo provavelmente nunca... Essa história provavelmente não é verdadeira, mas não tem importância. Serve para exemplificar. E então, como o desafiante foi o barão, ele disse: "Escolha suas armas!" E Freud disse: "Raquetes." E deu-lhe uma surra de tênis. O que é isso? É, na verdade, a aplicação prática desse conceito. Não aceite um desafio no terreno do outro. Seria burro se o fizesse. Eu me lembro que eu era deste tamaninho e estava lendo uma revistinha do Mickey. E ali tinha uma pergunta assim: se você for campeão de natação e o seu amigo for campeão de boxe e ele te der um soco na cara, o que você faz? Você luta com ele, boxe, ou você o desafia para natação? A resposta não foi dada, mas a pergunta ficou na minha cabeça. E você vê como foi uma pergunta interessante, que até hoje, meio século depois, mais de meio século depois, eu ainda tenho essa pergunta e gosto de transmitir às pessoas. O que você faria? Você sairia no braço com o seu amigo boxer? Ou você diria: "Ah, é? Vem nadar comigo que eu quero ver quem ganha"? O que você faria? Mas sempre guardando esse princípio, não aceitar o desafio no terreno do adversário, que é burrice. Então, sua especialidade é yoga. Não morra da iscas. E quando fizer essa pergunta? Não sei, não quero saber, isso aqui é yoga, isso aqui não é teologia, isso aqui não tem misticismo, isso aqui é filosofia prática. Eu ensino técnicas e ponto final. Mas, se o instrutor, o mestre, quisesse dar uma resposta, o yoga não tem. A resposta do yoga seria: você quer saber se Deus existe? Senta e medita. Pronto. Essa seria a resposta puramente do yoga. Mas se ele estiver com vontade de conversar, às vezes a gente tem uma coceirinha, né? Eu quero conversar, quero trocar ideias, quero debater um pouco, exercício intelectual. Então, se ele quiser, ele vai pedir emprestado ao Samkhya os argumentos, os fundamentos todos, porque o Samkhya é teórico. E o Samkhya, sim, tanto o Samkhya quanto o Vedanta pretendem responder de forma especulativa, teórico-especulativa, às grandes questões da humanidade. Tanto o Samkhya quanto o Vedanta, por ser teóricas, filosofias teóricas, os dois pretendem responder: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Existe vida eterna? Existe Deus? Existe reencarnação?
Mas isto são questões jamais comprováveis. Por isso elas são chamadas filosofias teóricas ou teórico-especulativas. Especula-se, mas não se pode provar. É assim, mais ou menos como a economia, né? Fala-se muito, mas não é uma ciência exata. E o yoga? Yoga é técnica. Yoga não tem dúvida. Você fez aquela técnica, o efeito será aquele, o resultado será aquele. Não tem discussão, não tem teoria, não tem catequese que possa justificar ou deixar de justificar. Então, assim como o Samkhya pode pedir emprestadas técnicas ao yoga, o yoga pode pedir emprestados conceitos ao Samkhya ou ao Vedanta. Aos dois não dá, porque aí vai embaralhar tudo. Cada um vai explicar de um jeito. Acho que eu já dei essa explicação aqui uma vez. Para ficar ainda mais claro, eu trouxe um colega que é mestre em Vedanta, e eu sou em Samkhya. Eu sou de Yoga Samkhya, ele é de Yoga Vedanta. Então pode entrar, vem aqui do meu lado. E nós dois ficamos aqui diante da turma e vamos fazer uma demonstração. Nós dois vamos levitar. E ambos levitamos diante da turma, boquiaberta. Uau! Afinal existe. E aí a turma pergunta: ó mestre, você aí do Vedanta, como foi que você fez isso? E ele diz, ele explica de acordo com os seus fundamentos. Como foi que você fez isso? Eu fiz isso porque a vontade divina assim o permitiu. Porque nada ocorre se a vontade divina não permitir. E eu consegui graças ao meu mérito espiritual. Se eu não o tivesse, não conseguiria. E aí todo mundo olha para o outro aqui, do Samkhya, e diz: e agora? Sai dessa. Como é que você levitou? E o do Samkhya diz: eu levitei graças a uma lei natural. Porque se não houvesse uma lei natural que o permitisse, a levitação não ocorreria. E aí qual é essa lei? Sei lá, não sei, não foi descoberta. Então é mais fácil aqui confessar ignorância para este ponto de vista. Mas isso invalidou a outra explicação? Não, a outra explicação continua válida. São pontos de vista, por isso chamam-se darshanas. São pontos de vista diferentes, mas são pontos de vista. Ambos têm que ser respeitados. A levitação hoje já se tornou uma coisa muito mais simples. Quem gosta de assistir os documentários da Discovery e da History Channel já viram ali demonstrações de que num campo magnético muito forte eles colocam uma gota d'água e a gota fica flutuando. E para mostrar que é mesmo uma gota d'água, eles mexem na gota e a gota se desmancha toda, assim, se fragmenta, depois se junta outra vez como se fosse mercúrio. Depois colocam um outro objeto sólido, uma peça de metal, uma peça de cerâmica, e aquilo fica ali flutuando no meio do campo de força. E esse é o princípio dos novos trens que já estão sendo experimentados, já estão em período de experimentação. Como eles levitam sobre os trilhos, sobre o monotrilho, não há atrito, e não havendo atrito, eles podem atingir velocidades muitíssimo maiores do que um outro que tem atrito. Então a levitação hoje já deixa de ser uma coisa considerada impossível. Agora, conseguir isso com as técnicas de yoga é só para gente grande. Bom, então aqui nós temos o yoga, que pode estar casado com o Samkhya ou pode estar casado com o Vedanta. Agora, e aqui embaixo? Filosofias comportamentais. O yoga pode também estar casado com o Tantra ou com o Brahmacharya. Tantra. Você sabe o que é? Não sabe. Não sabe, é bom esquecer tudo que leu a respeito. Tudo que apareceu na mídia, tudo que apareceu em jornais, revistas, televisão, junta tudo, empacota e joga fora. Não é nada daquilo. O que você leu nos livros também não é. Sinto muito, mas não é.
A maior parte dos livros que tratam do tema não estão tratando com exatidão. Acho que é a melhor palavra. O livro é publicado se vende, se tem um título vendável, senão o editor não compra, o editor não edita. Então, o melhor livro de Tantra que existe, o melhor livro de Tantra publicado, você não encontra em parte alguma. Ele foi publicado em inglês, em francês, em espanhol, provavelmente em alemão. Eu só vi nas primeiras 3 línguas. Né? Eu tenho um exemplar em francês, um em inglês e um em espanhol. É o livro The Serpent Power. Então já começa La Puissance du Serpent. Já começa que não tem a palavra Tantra no título. E dentro? Dentro é aquilo é uma enciclopédia de sânscrito. Se você não tem muito estudo, você não entende absolutamente nada. É uma experiência surreal, porque você lê um parágrafo, para e diz, será que eu sou burro? E lê outra vez, e você entende cada palavra, você sabe o significado das palavras, mas aquilo tudo junto, para você, não faz o mínimo sentido, porque só quem estudou profundamente a filosofia que entende. Ora, esse não é um livro popularesco. Então o que acontece? Não é um livro traduzido, por exemplo, em português. Fui ver quantas edições havia deste livro. Este livro foi escrito por um magistrado britânico no século XIX, 1800 e qualquer coisa. É um livro muito importante, célebre, famoso, respeitado. Olha, se eu vendi 1 milhão de exemplares, você imagina esse livro? Desde o século XIX, quantos exemplares deve ter vendido? Quantas edições deve ter feito? O meu Yoga Mitos e Verdades está agora na 36ª edição. Quantas edições deve haver do The Serpent Power? Aí fui lá olhar curioso. Ah, que decepção. Este livro quase não é editado. Pouquíssimas edições, pouquíssimas. Você não encontra o livro. Por quê? Porque os editores não querem. Não é um livro vendável, é um livro sério. Então, por que estou dizendo tudo isso? Para limpar um pouco essa coisa, né? Você fala Tantra, o outro já fantasia uma porção de bobagens. Tantra é uma filosofia matriarcal, sensorial e desrepressora. Você sabe que hoje eu preferiria explicar só isto. Tantra é uma filosofia matriarcal. Por quê? Porque os outros dois, as outras 2 características são decorrentes da primeira. Então, se você disser a primeira, já praticamente disse tudo. E Brahmacharya. Brahma é a primeira pessoa da Trimurti hindu. Brahma, aliás, a pronúncia boa é Brahma. Vishnu. E Shiva. A leitura faz-se assim, né? Já expliquei isso uma vez, depois eu explico de novo. Faz-se no sentido destrógero para o hinduísmo e no sentido sinistrógero para o cristianismo. No cristianismo nós dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo nós dizemos Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva, o criador do yoga. E Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Brahma. Então, é uma linha patriarcal. Acharya quer dizer seguidor, servidor ou instrutor. E Arya, se nós pudéssemos separar somente Arya, seria a etnia ariana. Então, Tantra é matriarcal, Brahmacharya é patriarcal. E daí decorrem as outras. Se ele é uma linha patriarcal, é também antissensorial e também é restritiva. Isso tudo
como eu disse antes, não é ciência exata, né? Se fosse matemática, física, química, não teria discussão. Se você não concordar com alguma coisa, a gente vai lá para o laboratório e pronto. Combinou esta substância com aquela nas proporções certas, temperatura, pressão, vai dar sempre o mesmo resultado. Mas aqui não é matemática, nem física, nem química, é filosofia. Então a filosofia é o território do achismo. Cada um tem uma opinião. Portanto, tudo isso que está sendo dito, se você for dar uma palestra, vai sempre ter alguém que diga, não, mas eu não concordo que Brahmacharya seja restritivo. Tá bem. Então tá bem. Se você não concorda, não concorda. Esteja não concordado. Pronto. Mas que e por si muove. Então, vamos agora às combinações. Não expliquei exatamente aqui e aqui. O yoga, com esta filosofia comportamental, se o yoga se casa com Tantra, ele é um yoga de características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. Se ele é um yoga fundamentado comportamentalmente pelo Brahmacharya, ele é um yoga patriarcal, antissensorial e restritivo. Exemplos. 2 praticantes de yoga encontram-se na night. Não, acho que já foi demais, né? Então eles se encontram numa livraria. Encontram-se numa livraria um rapaz, um jovem, um moçoilo, um varão de linha Brahmacharya e uma catraia de linha tântrica. Agora vocês vão procurar catraia e não vão encontrar. Os dois se encontram numa livraria ou num restaurante. Por acaso os dois tinham uma medalha com Om. O Om não era igual, mas era Om. E então os dois dizem um ao outro, você pratica yoga? Eu também. Olha quanta coisa nós temos em comum. E começa a rolar um climão. Conversa vai, conversa vem. A menina, como é de linhagem desrepressora e matriarcal, ou seja, ela não é objeto, ela decide, ela faz acontecer. Então ela vê que ele está meio reprimido, né? Meio reticente. Então ela toma a iniciativa e diz, bom, meu querido colega, amigo, futuro marido, pai dos meus filhos, vamos hoje à noite sair para dançar? E esse praticante diz, mas você disse que praticava yoga? Como assim sair para dançar? E ela diz, bom, se você não quiser, vamos direto para o meu apartamento. E ele enrubesce e diz, que absurdo! Você deve ser do The Rose! Por que que eles se desentenderam? E claro, aí vai cada um para um lado. Ele achando que ela não é uma pessoa como ele esperava que fosse, que decepção e tal, não é uma pessoa séria. E ela deplorando, coitado, tão jovem e já nesse estado deplorável, né? Um com pena do outro. Ora, o que causou desunião? A palavra que se chama união. Traduzido, quer dizer união. Mas é que esta filosofia propõe-se união e integração, mas são linhas diferentes, e as linhas diferentes causam conflito. Porque cada um tem os seus parâmetros, cada um tem os seus paradigmas, cada um tem os seus pontos de vista. Qual dos dois está certo? Não tem certo ou errado. É uma questão de escolha. Cada um escolheu uma coisa.
Aí você entra numa sala de aula para fazer prática. E, por acaso, é uma sala de práticas Vedanta Brahmacharya. Yoga de linha Vedanta Brahmacharya. Qual é o clima na sala de práticas? É este clima. Aí você entra numa outra sala em que o yoga é Samkhya Tantra. É outro clima completamente diferente. As pessoas estão com outra fisionomia, com outro tipo de roupa de prática, com outro tipo de som ambiente, com outro tipo de comando para a execução das técnicas, e até as técnicas selecionadas são diferentes. Praticam-se, executam-se de outra forma. Bom, deixa eu tirar isso aqui e vamos ver agora as combinações possíveis. Você sabe que nós somos contra misturar coisas. Então vamos ver. Um yoga pode ser misturado com Samkhya? Não, ele não é misturado, porque eles são de naturezas diferentes. Some aí para mim. Aqui, elefante. E aqui, maçã. Some aí. 3 elefantes mais 5 maçãs. Qual é o resultado? Não dá para misturar. Não há mistura entre yoga e Samkhya, porque são de naturezas diferentes. Bibliografia, o capítulo de egrégora nos nossos livros e também a aula de egrégora que está gravada, que está lá na internet para você fazer consulta a hora que quiser. Ali você vai entender melhor isso. Mas, como este é prático, aquele é teórico, eles podem se casar, porque não há conflito, eles não se chocam. Se os dois fossem práticos, um manda fazer uma coisa e o outro manda fazer outra, eles se chocam. Mas se os dois mandarem fazer exatamente as mesmas coisas, então não são dois nomes diferentes, os dois têm o mesmo nome. Em teoria, mesma coisa. Se um expõe um princípio, um conceito e outro conceito contrário, que arranhe com aquele ali, não dá para casar aqueles dois, muito menos misturá-los. E se os dois concordarem 100%, então não são dois? Então, por que tem dois nomes? Se concordam com todos os princípios são idênticos. Então é um nome só, é uma filosofia só. Bom, neste caso, então, não há mistura. O yoga pode se combinar com qualquer um destes e eles entre si também podem se combinar, exceto os de mesma natureza. Os dois que são comportamentais não podem se combinar. E os dois que são teóricos não podem se combinar também. Os outros podem se combinar à vontade. E que combinações são essas? Nós temos então aqui o Tantra e Samkhya, que é a linha mais antiga. Qual é a outra combinação possível? Nós temos o Brahmacharya, Samkhya. Pode combinar aqui? Pode. Um é comportamental, outro é teórico. Depois, um Brahmacharya Vedanta. E depois um Tantra Vedanta. Eu sinto que eu preciso explicar um pouquinho mais isto. O yoga é técnico, isso eu acho que ficou bem claro, acho que você entendeu. O yoga ensina técnicas, até mesmo para que você entenda o universo. Você vai adquirir um conhecimento seu. Através de quê? Através da sua vivência, através da sua oxigenação cerebral, através dos seus mantras, através da sua meditação. Você quer saber se existe isso, se existe aquilo? Senta e medita e pronto. É a sua realidade. Você concluiu, você descobriu, você aprendeu sozinho, através de técnicas. Ninguém incutiu nada na sua cabeça. A filosofia teórica, ela busca responder aquelas questões já mencionadas, acho que isso também está bastante claro. E as filosofias comportamentais, elas não utilizam técnicas a não ser que peçam emprestadas para o yoga.
Mesma coisa acontece com as filosofias teóricas. Elas podem pedir emprestada a técnica ao yoga. Estas também podem. Então, se você lê um livro sério sobre Tantra e ali tem uma técnica respiratória tântrica, na verdade, a técnica respiratória é yoga, é uma técnica yogi, que a escola tântrica pede emprestada. Então, não tem técnicas. E também não tem teoria especulativa. Não quer explicar de onde viemos, para onde vamos, aquela coisa toda. A menos que peça emprestado. Então, por exemplo, uma linha de yoga, Tantra Samkhya. Você lê um texto de Tantra, mas é um Tantra Samkhya. Então ele vai dar explicações Samkhya. Ele vai pedir emprestado ao Samkhya. Eis que às vezes atrapalha, confunde a cabeça do estudante, do leitor. Porque ele diz, como que não tem teoria se eu li um livro considerado bom, indicado inclusive pelo De Rose, e tinha lá toda aquela coisa, aquela complicação especulativa, filosófica. Pediu emprestado ao Samkhya ou ao Vedanta, não importa, qualquer um dos dois. Então o que é a filosofia comportamental? Ela busca acelerar a evolução do indivíduo através da relação deste indivíduo com o mundo que o cerca, incluindo com ele próprio. Então, é o relacionamento, ou seja, o comportamento do praticante consigo próprio, com a sua família, com os seus amigos, com as outras pessoas, com a sociedade em geral, com o meio ambiente, com os animais, com as flores, com o planeta, com o cosmos. Então, é o relacionamento, portanto, o comportamento, por isso é chamado de comportamental. Se ele se relaciona com estas características, matriarcal, sensorial, desrepressor, ele está seguindo uma linha chamada tântrica. Se ele tem um comportamento patriarcal, antissensorial e restritivo, ele está usando o comportamento daquela outra linha. Se ainda não ficou bem claro, não se preocupe, não precisa se desesperar. Continue assistindo às aulas gravadas e leia nossos livros. A Vivi toda noite lembra que esses livros estão disponíveis para download gratuito. Cerca de 15 livros meus em português e espanhol e brevemente em inglês também, já estão traduzidos e brevemente serão colocados no site. Traduções também estão sendo feitas neste momento para o alemão, para o italiano e para o francês. Brevemente os livros vão estar todos disponíveis em todas essas línguas. Não se paga nada, esse site não vende nada. E aí você vai lá e busca as informações e vai se familiarizando até entender, ou não, paciência, até ou gostar ou não gostar. Se gostar, continua, se não gostar, cada um segue o seu caminho. Muito bem, então estas são as combinações possíveis, né? Tantra Samkhya, Brahmacharya Samkhya, Brahmacharya Vedanta, Tantra Vedanta. Existe mais alguma combinação possível? Ninguém conseguiu achar outra? Então, é porque provavelmente não tem. Antes da gente ir ver ali umas coisas interessantes naquelas combinações, eu queria colocar os verbos de cada uma destas 5 filosofias. Lembre-se de que cada uma destas 5 coisas, cada um destes 5 sistemas, é independente dos demais. Mas, por estar juntos, no mesmo território, hoje conhecido como Índia, durante séculos, eles acabaram influenciados reciprocamente, um influenciando o outro. Mas são independentes. O yoga é independente de qualquer um destes. E Tantra é independente do yoga, independente de qualquer outro. E o Samkhya é também a mesma coisa, independente de qualquer outro. Eles têm existência real e independente. E os verbos, então, que caracterizam cada um deles? O verbo do yoga é poder. Atenção, é verbo poder. Não é assim, eu quero poder, eu quero deter o poder. Não é isso, é poder fazer. É o verbo poder, eu posso fazer. Yoga é poder. Aliás, isto está no Bhagavad Gita, está no Mahabharata. Yoga é sempre associado aos verbos força, poder e energia.
No Gita, por exemplo, consta um trecho que diz que aquele que detém... a frase começa mais atrás e diz: Yoga é poder, Samkhya é conhecimento. Aquele que detém Yoga e Samkhya nada mais tem a conquistar sobre a terra. Isto está lá no Gita, que não é literatura nem de Samkhya, nem de Yoga. É uma literatura de Vedanta. Então, o verbo que define o Yoga é poder. O verbo que define Samkhya é saber. O verbo que define Vedanta é crer. O verbo que define Tantra é... Qual é? E o verbo que define Brahmacharya? Controlar, dominar. E como o yoga que ficou mais popular no Ocidente, porque é o yoga medieval, o yoga antigo, o Ocidente praticamente não conheceu. O Ocidente conheceu o yoga chamado de moderno, que é o medieval. Como essa foi a vertente desenvolvida e difundida no Ocidente, é muito comum que você que pratica yoga tenha escutado já de alguém aquela frasezinha provocativa: ué, mas você não faz yoga, devia se controlar. Espera aí, controlar não é verbo do yoga. Controlar é verbo do Brahmacharya. O verbo do yoga é poder. Mas, como o yoga desenvolvido no Ocidente foi o yoga Vedanta Brahmacharya durante muito tempo, ficou essa imagem de que no yoga a gente se controla, domina o frio, domina a fome. Não, mas isso é uma vertente, é uma forma de ver, não é o yoga em si. O yoga não tem nada a ver com dominar ou com controlar. Aliás, é um perigo, porque você começa se dominando, se controlando, dali a pouco você quer controlar o filho, o irmão, o pai, a esposa, o cachorro, o papagaio. É um Hitlerzinho, né? Bom, então vamos agora para cá. O yoga mais antigo, o yoga pré-clássico, a câmera pega bem aqui, até esta altura, pré-clássico, tinha fundamentação Tantra Samkhya. O yoga clássico tem a fundamentação Brahmacharya Samkhya. O yoga medieval tem a fundamentação Brahmacharya Vedanta. E o yoga contemporâneo tem a fundamentação Tantra Vedanta. Se você se esquecer desta estrutura, basta você se lembrar que a TV foi inventada no período contemporâneo. E aí você vai trocando e chega até as origens. E como foi que isso aconteceu? Bom, o sistema tântrico era matriarcal, ou seja, era de uma sociedade não ariana, era de uma sociedade primitiva não guerreira. Isto até hoje qualquer antropólogo pode explicar para você que as sociedades primitivas não guerreiras tendem ao matriarcalismo e vice-versa. Só que esta sociedade matriarcal, que era a sociedade harapiana, a civilização harapiana, também chamada de dravídica, foi invadida pelos arianos, ou ocupada, se você preferir, através de 500 anos de vagas de invasão. E essas vagas parece que terminaram com a ocupação definitiva do território a partir do noroeste da Índia e dali para todo o território, mais ou menos a 1500 a.C. E aí, essa nova cultura não conseguia entender uma proposta matriarcal, porque isto é subversivo para eles. Para uma civilização patriarcal, guerreira,
você ter a família administrada, comandada pela matriarca, pela mãe, ela mandando em tudo, inclusive dona do patrimônio e do nome, dos títulos hierárquicos e nobiliárquicos, realmente não faz sentido para uma sociedade patriarcal. Então, o Tantra foi proibido e instalaram no lugar dele um sistema Arya, um sistema ariano, que é a Brahmacharya. Mas o Samkhya não incomodou nada. Deixa ele lá, ele não está incomodando. Então o Samkhya permaneceu, ele foi preservado e a raiz tântrica foi substituída pelo Brahmacharya. No momento seguinte, que foi o momento medieval, que foi um momento de obscurantismo em todo o mundo, o Samkhya perdeu o seu lugar, porque se Samkhya propõe saber, Samkhya traduzido literalmente significa número ou enumeração, justamente para aludir à precisão matemática. Isto aqui não era para qualquer pessoa. Saber não é para qualquer pessoa. Crer, crer qualquer um pode. Então, no período medieval, o Samkhya perdeu o seu lugar, Brahmacharya foi preservado e o Samkhya foi substituído pelo Vedanta. Depois, no período contemporâneo foi final do século XIX e todo o século XX, e deve estar avançando pelo século XXI. A gente vai descobrir isso daqui a uns 50 anos. O Vedanta continua reinando, mas o Brahmacharya foi questionado, foi contestado, e as pessoas se revoltaram contra as ditaduras, contra o sistema de ensino extremamente restritivo que nós tínhamos no século XIX aqui no Ocidente, em que os alunos apanhavam dos professores com varas, com palmatórias, ficavam de joelhos, de castigo de joelhos no milho, com um livro em cada mão, e não adiantava chorar, porque aí apanhava mais. Ou seja, os colégios eram antros de tortura. E em 1968, embora isso já tivesse sido contestado antes, mas em 68 houve o grande movimento que tomou as rédeas, em que os jovens tomaram as rédeas, que foi aquele movimento de Paris, em 1968, que de uma certa forma desencadeou o processo hippie pelo mundo afora. Não que a proposta de 68 fosse hippie, não era. Mas é que se encaixou, porque aí veio a norma, é proibido proibir. E as músicas que até então eram compostas e executadas por pessoas mais velhas, passaram a ser compostas e executadas por adolescentes, naquele período. Então ali houve um rebuliço e o Brahmacharya foi questionado, a rigidez do ensino e tudo mais, e voltou uma proposta desrepressora, uma proposta matriarcal, uma proposta mais querida e tal. Então o que você observa aqui? Que sempre ocorre, a cada momento histórico, ocorre a troca de uma das raízes, mas a preservação da outra. Até mesmo porque se trocasse as duas raízes, você não identificava mais. Imagine trocar. Neste presente momento, você tem um yoga que é Tantra Samkhya. No momento seguinte, no momento histórico seguinte, nem é Samkhya nem é Tantra. Agora é Vedanta e Brahmacharya. Você não identifica, você diz, não, então mude o nome. Porque isso aí não pode ter o mesmo nome de yoga, é outra coisa. Você não tem elementos de ligação, não tem links para continuar chamando de yoga. Então aqui preserva-se sempre um, o outro é substituído. Um é preservado, o outro é substituído. E isto aconteceu durante 5.000 anos de história. Uma notícia fresquinha. Já conseguiram identificar sítios arqueológicos e através do carbono 14 já foi demonstrado que há ruínas de mais de 9.200 anos nessa região. Portanto, quando nós dizemos que o yoga tem 5.000 anos e que a civilização dravídica tem mais de 5.000, hoje nós já podemos dizer, mas não escrever por enquanto, porque isso não está documentado ainda em livros.
Isso é só descoberta recentíssima. Mais de 9.200 anos, assentamentos que ocorreram naquela região. Bom, então, em 5.000 anos, não vamos chegar a 9.000, em 5.000 anos ocorreu este padrão. Então, o que é que nós podemos deduzir? Se este padrão se manteve durante 5.000 anos, o que em termos históricos é bastante, é provável, pode-se supor, pode-se projetar com uma margem de segurança muito boa, que nos próximos pelo menos 10% desses 5.000, durante os próximos pelo menos 500 anos, nós vamos observar este mesmo padrão. Então, este padrão qual é? Esta foi preservada, esta, aquela, esta. Esta foi trocada, aquela, esta, aquela. Então, preserva o Tantra e troca o Vedanta, volta o Samkhya. O que nós temos aqui como resultado? Como o yoga do século XXI, como yoga do século XXI, nós temos uma volta às origens. E, de fato, curiosamente, imagine que eu dizia isso há 40 anos. Mas, eu leciono há 46, eu dizia isso há quase meio século. E, na época, as pessoas simplesmente diziam, essa é a opinião do De Rose, né? Mas duvido muito, porque no século, imagina, falta tanto ainda para o ano 2000, e no século XXI as pessoas não vão querer um yoga antigo, elas vão querer um yoga eletrônico, um yoga, assim, completamente modernoso. E não foi. Aconteceu o que eu havia previsto. E quem fez aula comigo há 40, 45 anos atrás, há 30 anos atrás, tem isso aqui nos seus cadernos de anotação. Aconteceu o previsto. No século XXI, as pessoas reportariam as origens porque fariam questão da autenticidade. Estariam cansadas, saturadas mesmo da manipulação utilitarista, da manipulação consumista. Porque este yoga arcaico, este yoga ancestral, não oferecia benefícios. E os yogas modernos oferecem. Então, qual é a previsão que um especialista de marketing faria? Ora, se não oferece benefícios, está fadado ao fracasso. Não oferece benefícios, quem é que vai comprar esse produto? Erraram. Acertamos nós. Todo mundo, especialmente o público mais culto, gostou dessa proposta, porque esta proposta não quer convencê-lo de coisa alguma, e não quer vender coisa alguma, e não promete coisa alguma. E agora, para terminar, vamos só mostrar o seguinte. Estes dois, pré-clássico e clássico, juntos são chamados yoga antigo. E os outros dois, medieval e contemporâneo, juntos, são chamados de yoga moderno. E do século XXI, é moderno ou antigo? É antigo, olha aqui. É o pré-clássico. A única diferença é que naquela época não estava sistematizado e agora está. Só isso, sistematização. E aqui não seria um retrocesso? Estou voltando? Não. Vamos mostrar isso agora do outro lado. Não é um retrocesso, porque a coisa é assim. Tantra Samkhya, nas origens. E aí houve uma invasão de outro povo, outra cultura, outra etnia, outra religião, e o yoga se tornou Brahmacharya Samkhya, yoga clássico. Continuou nesse processo e tornou-se Brahmacharya Vedanta. Neste impulso, começou a recuperar e tornou-se Tantra Vedanta. Como assim tornou-se? Isso já é passado? Sim, isso é passado. Isso aqui já foi feito por Sri Aurobindo, já foi feito por Ramakrishna, já desde o século XIX, início do século XX. É antigo, isso é coisa antiga já.
este impulso, esta inércia, acaba por recuperar e retornar às origens. Então nós temos o ciclo concluído, fechado. Mas ainda assim, nós estamos voltando às origens. Sim, voltando às origens, mas sem caracterizar um retrocesso. Por quê? Aqui no quadro negro eu só tenho duas dimensões, eu só posso fazer isto aqui desta forma. Mas imagine que esta aula um dia vai ser dada em holografia. E então eu vou fazer isto. Por quê? Voltamos a este ponto, Tantra Samkhya, mas 5.000 anos depois. Nas origens, o Tantra Samkhya era a única opção para as pessoas que viviam naquela época e naquele lugar. Pelo que nos consta, não havia escrita, mas se havia escrita, ela perdeu-se. As pessoas não viajavam. Para viajar, usavam um veículo muito revolucionário, chamado carro de boi, ou lombo de camelo. Não iam longe. Uma viagem mesmo para uma aldeia não tão distante podia levar semanas, podia levar meses. E era cara, não era qualquer um que fazia. Hoje, com qualquer tostão, você compra uma passagem aérea, divide em 10 vezes, vai ao outro lado do mundo e volta rapidíssimo. Você hoje fala várias línguas. Naquela época eles falavam só a sua língua, lá o dravídico, e não liam. Mas hoje você entra na internet, conversa com pessoas em várias línguas, conversa com pessoas do outro lado do mundo, você tem acesso à informação. Então, não se compara. Não foi um retrocesso, foi uma volta às origens 5.000 anos depois. Agora é aqui. Houve realmente uma mudança. Hoje você tem opções. Eles não tinham, eles tinham que seguir aquilo. Você tem opções, você segue se você quiser. Você pode ler, pode se informar, pode viajar, pode fazer cursos e depois tomar uma decisão. Eu gostei desta proposta, eu vou ficar com essa. Então não gostei dessa proposta, não precisa ser meu inimigo por causa disso, agora você vai brigar comigo porque nós temos pontos de vista diferentes? Ora, sejamos civilizados. Se você não gosta, não siga. Siga outra proposta. Há tantas propostas dentro do yoga e fora do yoga, uma profusão também, uma oferta impressionante de filosofias, de sistemas, de métodos. Escolha qualquer um, você é livre para isso. O que eu não entendo é a pessoa não gostar e, em vez de simplesmente sair e cuidar da sua vida, ela fique dedicando a sua existência a nos questionar e a nos azucrinar. Isto é neurose. Pronto. Agora aqui, o yoga. Só para fazermos mesmo a nossa conclusão desta exposição. Eu mencionei que o yoga tinha 108 ramos. Que 108 ramos são esses? E o que são os ramos? Eu falei agora em 4 linhas, agora já não são 4, são 108. Vamos desfazer a confusão. 4 grandes linhas que se combinam entre si e formam as raízes. Essas raízes formam o tronco do yoga. O tronco do yoga pré-clássico, ou o tronco do yoga clássico, ou o tronco do yoga medieval, ou o tronco do yoga contemporâneo. Cada um desses troncos tem ramos. As árvores têm ramos. E os ramos são estes. Primeiramente, o yoga se dividiu em 8 ramos. Esses 8 se subdividiram ou recombinaram lá pelo meio do caminho e deram mais 100. Primeiro, 8 ramos. E eram eles, são eles, Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga,
Laya Yoga, Mantra Yoga e Tantra Yoga. 8. Estes 8 se subdividiram e se recombinaram e, num dado momento na história, eles já haviam produzido mais 100. Nesse momento, os mestres da época disseram: chega. Como o ser humano é dispersivo, que coisa impressionante. Será que tendo 8 mais 100 subdivisões não tem um que lhe sirva? Você vai ter que ainda inventar mais um? Vai ter que inventar o seu. Não, é o meu yoga, é a minha linha. Eu estudei com fulano mais o cicrano, tirei de cada um o que me interessava, agora eu formei a minha linha. Isso não é só aqui no Ocidente, isso já é coisa antiga, tanto que ocorreram aqueles 100. É a tendência do ser humano de criar novos dialetos, novos sistemas, aquela coisa toda. Eu me lembro que na década de 70 eu tive 2 alunos, os 2 eram professores de Kung Fu. Os 2 tinham 20 anos de idade. E cada um deles já tinha criado a sua linha de Kung Fu. E conversei com eles e disse: menino, não é possível. Em princípio, o ideal mesmo é você não criar nunca uma linha de Kung Fu. Agora, se você luta, ensina e luta há 60 anos, é compreensível que nesses 60 anos de experiência de magistério e de experimentação através das lutas, que você, de repente, crie o seu tipo, a sua linha, a sua modalidade. Mas aos 20 anos não dá, meu querido, não dá. É a mesma coisa o yoga. Se você ensina e pratica yoga há um século, vá lá que seja meio século, você poderia dizer: pois é o meu método, não o meu ramo. Não inventei um ramo novo, mas é a minha maneira. Mas antes disso não dá. Mesmo assim, já existem 100 mais 8, 108 opções. Não invente mais nada. Estude, garimpe, procure. Você vai encontrar ali, em algum desses 108, você vai encontrar um tipo de yoga que lhe agrade. Não precisa inventar mais nada. Até porque, se inventar, ou você vai estar fazendo o que já fizeram, ou você vai estar enfiando o pé na jaca. Você vai estar inventando coisa do arco da velha. Então, decidiram eles: a partir de hoje não se inventa mais tipo de yoga. São 100 mais 8, 108, está acabado, está resolvido. Depois disso ainda inventaram mais de 500, especialmente na Califórnia. Mas 108 ficou um número bonito porque, simbolicamente, o número 1 representa o praticante. 8 é a prática, o Ashtanga Sadhana, prática em 8 partes. E o 0, o infinito, yoga, que abarca tudo. É uma simbologia bonita. E que 108 ramos são esses? Não dá para a gente abordar todos eles, até pelo próprio tempo necessário, mas também porque eu não conheço ninguém que tenha autoridade suficiente para poder explanar sobre os 108. Mas, numa das próximas aulas, quando a gente estudar a árvore do yoga, inclusive eu acho que ela já está gravada, que ela já faz parte do nosso acervo de aulas já ministradas, você pode até ir lá procurar essa informação. Na aula A Árvore do Yoga, nós então mostramos como o tronco do yoga pré-clássico se dividiu nestes ramos, e estes ramos noutros mais, e como a coisa foi evoluindo. É uma aula muito bonita, eu gosto muito de dar aquela aula. Ficou curioso, né? Não sabe o que significam esses termos? Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Está nas outras aulas. Então, vá lá, eu quero você estudando. Swasthya.
Boa noite, então vamos aos nossos avisos de hoje. Curso de Asana para coreografia com o mestre de Rose, domingo, dia 2 de abril, às 15 horas. Informações na Federação de Yoga do Estado de São Paulo, 11 5042 0259. Dias 7, 8 e 9 de abril, Parampará, em Monte Verde, um evento só para instrutores. Cursos e vivências com os melhores professores. Informações na unidade Jardins, 11 3081 9821. Eu estou aqui hoje com o instrutor Alexandre Lassi, que é diretor da unidade Alameda Campinas, aqui em São Paulo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Recentemente você inaugurou a sua escola, uma das representantes da Universidade de Yoga. Onde fica essa escola aqui? Ela fica situada no bairro dos Jardins, mais precisamente na Alameda Campinas, na esquina com a Lorena. E você tem um histórico muito interessante, uma história bem legal. O Alexandre trabalhou por alguns anos na administração central da União Nacional de Yoga, da Unioga. Conta um pouco pra gente, Alexandre. Sim, trabalhei bastante tempo aqui na administração central. Na época que eu fiz a minha formação, era mais ou menos a época de 97, eu já vinha de um histórico de mudança profissional e eu buscava um trabalho, mas que também não fosse apenas voltado somente para aquela característica trabalho. Que tivesse um cunho mais cultural, que tivesse uma mensagem a ser transmitida, além desse aspecto de produção, de realização. E resolvi fazer minha formação, acabei fazendo a formação aqui mesmo, e depois acabei trabalhando na administração central, e o trabalho ele era voltado mais para a administração das escolas, assessorando também o trabalho do mestre de Rose, e isso daí foi desenvolvido ao longo dos últimos 6 anos. E paralelamente eu fazia as aulas, dava as aulas, só que em ambientes externos. A gente terceirizava as aulas, e em academias, em hotéis. E em um dado momento a gente sentiu necessidade de um trabalho um pouco mais profundo, uma coisa que não tivesse apenas aquela mensagem, né, de divulgação das aulas nas academias, mas que pudesse ter um acompanhamento com as pessoas. Então, a partir daquele momento, como eu já trabalhava em administração central, conheci a seriedade do trabalho da Universidade de Yoga, do mestre de Rose, eu combinei em abrir a escola, a representação da universidade. E o que é que te fez, principalmente, o que é que te levou a essa decisão de abrir uma representante da Universidade de Yoga? Foi a formação profissional? Foi trabalhar com um público dinâmico? O que foi, Alexandre? Principalmente pela seriedade do trabalho e por todo o conteúdo que o mestre de Rose tem para ensinar para as pessoas. De uma certa forma, eu consigo propagar aquilo de uma forma mais intensa também na cultura, né? Na nossa cultura e, de uma certa forma, de um aspecto, uma amplitude maior. Na sua escola, por exemplo, as pessoas que quiserem formação, elas conseguem só, ou público que queira só praticar Swastika Yoga também consegue se tornar aluno? A gente tem o trabalho de formação profissional e as aulas para os iniciantes. E a aula para o iniciante ela fica até mais recheada com um conteúdo maior, pelo fato de termos a formação profissional, isso não só na minha escola, mas em todas as escolas da rede, pois o material de acesso aos alunos também é o mesmo material dos professores. Então, o embasamento, o conteúdo, ele é muito mais profundo. Embora a pessoa possa só praticar, ela também tem a opção de se aprofundar muito mais na prática dela. Legal. E me diz uma coisa, por que aquela região, Alameda Campinas, aqui no Jardins? Eu já trabalhava, né, aqui no bairro e sempre tive simpatia, né, pela região, e também já de antes eu trabalhava também na região e gosto muito desses lados. Então deixe o seu endereço completo e o número do seu telefone para as pessoas que se interessarem. Alameda Campinas 1297, o telefone é 11 3057 2878. Obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Boa noite, acesse nosso site www.uni-yoga.org. Boa noite.